Olá, eu me chamo Ellen Jessie e sou do segundo período do curso de Direito e eu gostaria muito de conversar com você sobre a suspensão condicional da pena. O que seria ela exatamente? Bom, ela é uma medida descarcerizadora que objetiva evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando-se com isso o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere. Conhecida também como sursi, trata-se da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, na qual o réu, se assim desejar, se submete durante o período de prova à fiscalização, ao cumprimento de condições judicialmente estabelecidas. O artigo 77 do Código Penal diz o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. O artigo ele dá continuidade, mas nós iremos nos ater somente a essa parte, porque ele diz uma palavra muito importante, que é a palavra poder, poderá. Isso dá a impressão, dá o entendimento de que a suspensão condicional da pena tem sido entendida como um direito subjetivo do condenado. Porém, de acordo com o artigo 157 da LEP, o juiz ou o tribunal, ele deverá sim se pronunciar sobre a suspensão condicional, quer ele conceda ou quer ele a denegue. O Supremo Tribunal Federal também falou sobre o assunto e ele disse o seguinte: o réu tem direito à suspensão condicional da pena, desde que preencha todos os requisitos legais. Esses requisitos legais, ditos pelo Supremo Tribunal Federal, estão dispostos no artigo 77 do Código Penal. E esses requisitos são: inciso 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Terceiro, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Agora vamos para os parágrafos. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. E dando continuidade ao nosso assunto, adentraremos agora em liberdade condicional. O que seria essa liberdade condicional? Bom, ela é um benefício dado ao condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos. É possível que o apenado tenha a sua liberdade antecipada, condicional e precária, desde que já cumprida parte da pena imposta na sentença e que sejam observados também alguns requisitos estipulados em lei. E dando continuidade ao nosso conteúdo, falaremos agora sobre os efeitos da condenação. Eles são divididos em efeitos genéricos e efeitos específicos. Sobre os efeitos genéricos, é muito importante que frisemos o artigo 91 do Código Penal, pois ele pressiona que, após a sentença penal condenatória transitada em julgado, haverá efeitos extrapenais automáticos e imediatos, que não dependem de qualquer tipo de declaração expressa, simplesmente se verificam. O primeiro deles está previsto no inciso 1º do artigo 91 do Código Penal, que diz o seguinte: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Convém esclarecer a natureza extrapenal constante no referido artigo. Para tanto, faz-se essencial citar o artigo 935 do Código Civil Brasileiro, o qual dispõe que, abre aspas, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas pelo juízo criminal. Destarte, o dano causado à vítima deverá ser ressarcido por meio de ação civil, ato que compete ao juízo civil e não ao criminal, que julgou condenado ou inocente o réu.
Existe autonomia entre os juízos para que as demandas extrapenais não atrasem o processo penal em si. Em continuidade, veja que o segundo efeito disposto no artigo 91, inciso 2 do Código Penal, trata-se da perda em favor da União de instrumentos que façam parte do ato ilícito, bem como de produtos, bens ou valores que, de qualquer forma, resultem em proveito de quem cometeu o crime. Então, dando uma recapitulada, o primeiro parágrafo do artigo 91 do Código Penal, ele define que o patrimônio do condenado são todos os bens sobre os quais ele tem título, domínio e benefício, direto ou indireto, e que foram adquiridos no dia do delito ou depois. Além disso, o patrimônio também engloba os bens que foram transferidos a terceiros, a título gratuito, ou seja, doados, ou com contraprestação irrisória e insignificante, a partir do começo dos atos criminosos. O segundo parágrafo abre uma brecha, contudo, para que o condenado possa provar que os bens não são de procedência ilícita. No terceiro parágrafo, fica obrigatório que o Ministério Público peça a perda por meio de denúncia, com base na apuração de uma diferença patrimonial. No quarto parágrafo, também torna-se necessário que o juiz, ele já na sentença condenatória, declare a diferença apurada e especifique os bens a serem perdidos. E por fim, no quinto parágrafo, temos uma nova previsão sobre os instrumentos usados nesses crimes. Quando forem de uma malícia ou organização criminosa, devem ser declarados perdidos em favor do governo, ou seja, devem passar a fazer parte do patrimônio governamental. Abordando agora os efeitos específicos, o artigo 92 do Código Penal, por sua vez, preceitua as sanções jurídicas não penais, pois que visam a consequência de caráter meramente extrapenal. Os efeitos específicos, por assim dizer, são sanções que não buscam retribuir ou punir pelo dano do crime, mas prevenir, inviabilizar, desincentivar a manutenção de situações que proporcionam essa prática defeituosa. Nesse momento, nós iremos ler o artigo 92 do Código Penal, que começa assim: são também efeitos da condenação, inciso 1º, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2º. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem, igualmente titulado do mesmo poder familiar, contra filho ou filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Inciso 3º. Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Para Lopes, abre aspas, os efeitos específicos são penas acessórias mascaradas de efeitos de condenação, fecha aspas, pois não produzem efeitos automáticos na sentença condenatória, mas necessitam de declaração do juiz, como notamos pela leitura do parágrafo único do artigo 92 do Código Penal. O artigo 94 traz pressupostos e requisitos essenciais para que se caracterize a reabilitação. O artigo 94 diz: a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta. De qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova de suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1º, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, inciso 2º,
tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, inciso 3º, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou da novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Assim, para a admissibilidade do pedido de reabilitação, são necessários 2 pressupostos. O primeiro é a condenação irrecorrível e o segundo é o decurso do prazo de 2 anos, contado a partir da extinção da pena ou do término da sua execução, conforme estabelecido no artigo anterior. Tratando-me agora da medida de segurança, a medida de segurança é uma sanção penal aplicada aos agentes inimputáveis por doença mental e, dependendo das circunstâncias, aos semi-imputáveis, apresentando finalidade preventiva, ou seja, proteger a sociedade da delinquência, e terapêutica. A distinção entre medida de segurança e pena é que, enquanto recebem pena os indivíduos imputáveis, ou seja, maiores de 18 anos com desenvolvimento mental completo ou incompleto, mas com capacidade de autodeterminação, os imputáveis por doença mental ou semi-imputáveis recebem medida de segurança. Para entendermos melhor a extinção da punibilidade, é importante que entendamos o que é a punibilidade em si. Ela é a decorrência do crime, tratando-se da possibilidade de punir o responsável. Agora que entendemos o que é a punibilidade, é importante adentrarmos agora ao assunto extinção da punibilidade. Bom, ela pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo penal, de acordo com o artigo 61. Diz ele: em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso do requerimento do Ministério Público, do requerilante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado. Ouvirá a parte contrária e, se julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria da sentença final. Neste momento, nós iremos perceber que os efeitos da extinção da punibilidade dependem do momento da configuração de sua hipótese. A primeira é a causa extintiva da punibilidade, que está prevista no artigo 397 do Código Processual Penal. A segunda é a causa extintiva da punibilidade após a sentença. Ela está prevista no artigo 107 do Código Processual Penal.